Seguimos com você, hora da política aqui no SBT Meio-Dia. O governo Carlos Moisés vive o seu principal problema, a sua maior crise, eu divido em dois aspectos. O administrativo, quando a gente fala de uma denúncia de superfaturamento na compra de respiradores, processos sem licitação, que está dentro da lei, já que vivemos uma calamidade pública em Santa Catarina, mas denúncias graves que vão ganhando proporções aqui em Santa Catarina, com fatos novos a cada dia, respiradores que não chegam e um governador que não aparece para explicações mais contundentes. De um outro lado, este é o fato administrativo. Agora sim, Cláudio Prisco. Do outro lado está o fato político. A gente percebe uma grande movimentação, inclusive na Assembleia Legislativa, da oposição tradicional e da oposição bolsonarista na Assembleia Legislativa. A gente percebe uma vice-governadora que já contrariou o próprio governador Carlos Moisés, mais alinhada aos deputados bolsonaristas que não querem Carlos Moisés nem pintado de ouro. E tem processo de impeachment lá na Assembleia também, não com relação aos respiradores. Mas a gente sabe que esse processo político também é grave. Cláudio Prisco, conta pra gente. Carlos Moisés, como é que está neste momento? Boa tarde. Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. O governador sumiu, desapareceu, escafedeu-se. Não se tem notícias dele. Algo surpreendente. Encastelado no Palácio Agronômica, não dá o ar de sua graça. E o que se observa são depoimentos, mais depoimentos de colaboradores que não acrescentam nada objetiva e concretamente sobre a grave denúncia relacionada à compra de 200 respiradores pagos antecipadamente, sem garantias, num valor de 33 milhões. Recursos esses que já evaporaram, nem 500 mil foram localizados na conta da empresa, e aí agora o GAECO vai rastrear para tentar encontrar o caminho do dinheiro que sumiu muito rapidamente. Ontem nós tivemos, meu caro Fernando, o depoimento da servidora, que é funcionária efetiva da saúde, mas foi exonerada da função comissionada que ocupava como superintendente de gestão administrativa da saúde, Márcia Pauli, e ela abriu o jogo, até porque estão querendo que ela vire boi de piranha, que pague a conta sozinha. Evidentemente que ela é uma mera funcionária, cumpriu ordens. Tanto é que, ao fazer as revelações, implicou diversos secretários, inclusive o ex da Saúde, Elton Zeferino, que espontaneamente, depois do depoimento dela, procurou o GAECO, a quem já havia prestado depoimento, convocado que foi na semana passada, mas dessa vez foi com uma nova versão, uma nova narrativa, reconhecendo que efetivamente ele assinou e autorizou a compra dos respiradores. Mas foi além. Entregou o seu celular e disse que não apenas no caso dos respiradores, mas em outras 3 situações, o secretário da Casa Civil, Douglas Borba, pressionou e gestionou em favor de algumas empresas. No caso dessa dos respiradores, a empresa vencedora, entre aspas, até porque tivemos dispensa de licitação, ou seja, ele apresentou a empresa, que não tinha know-how, que não tinha referência, que não tem credenciais, que não tem nada. Nem capacidade de importação ela tem. E levou um certame de graça sem as menores condições, sem a menor habilitação. Além desse episódio, ele relatou também a questão relacionada ao hospital de campanha, de 78 milhões, que foi abortado, graças às denúncias que chegaram à mídia, e também equipamentos de proteção individuais, que iriam ser comprados, 70 milhões, que também bateu na trave. Por quê? Porque a Controladoria Geral do Estado barrou, brecou. E tem um quarto caso, que ele intercedeu em favor de uma empresa
que iria receber 40 milhões dentro daquela dívida global dos 750 milhões, mas que a Secretaria da Saúde não entendia que o Estado devesse pagar essa dívida, não reconhecia a dívida. Ele pressionou, mas esse valor não foi pago. Aliás, abrindo um parêntese, chegou a hora de dar uma investigada diante do descalabro administrativo, ético e moral, dar uma investigada como é que foram os pagamentos dos 750 milhões de dívidas da saúde que o governo Moisés herdou das administrações anteriores. Teve um rito, teve um critério, teve uma cronologia, ou os pagamentos foram aleatórios, de acordo com interesses outros? Será que escritórios de advocacia intercederam em favor desse ou daquele fornecedor que estava querendo receber do Estado? Isso precisa ser também devidamente investigado. Outra questão que chama a atenção é respeito à situação de Douglas Borba. Foi entregue, retorno aberto. Ele foi entregue pelo ex-secretário Elton Zeferino. Douglas Borba precisa se explicar. O seu celular ficou lá, no GAEC. Se tivermos aí mensagens de Borba para Elton, coisas parecidas, isso pode o implicar de maneira definitiva. A situação dele, de Borba, é insustentável quase, principalmente se chegar a algo material confirmando a sua interferência. A Casa Civil não tem nada a ver com compra na saúde. Ela coordena as ações de governo e faz a interlocução com a Assembleia. O que o governador está avaliando? Um secretário próximo dele, íntimo. Como é que fica? E hoje nós vivemos, Fernando, a pandemia, ainda com algumas quarentenas aí estabelecidas, mas, meu Deus, no momento em que precisamos ver a questão da saúde, dos enfermos, doentes, mortos, de pessoas que enfrentam dificuldades financeiras justamente pela quarentena, pelo isolamento, pelo confinamento, e o nosso radar está todo para investigar irregularidades praticadas na compra de equipamentos para a proteção da população em meio à pandemia. Isso é um escândalo. Isso é algo repugnante que gera indignação em todos os catarinenses. Paralelamente a isso, para fechar, nós temos a Assembleia já se instrumentalizando para colocar em funcionamento a CPI, instalada ontem, com 9 membros, na presidência um correligionário de Carlos Moisés, mas que rompeu com ele, do PSL, Sargento Lima, que faz hoje uma forte oposição, como relator proponente da CPI, também oposicionista, líder do PL, Ivan Nats, e a maioria dos membros, para não dizer 80% deles, adversários e fazendo oposição ao governo. Não sei se o governo tem 2 ou 3 votos entre os 9. Outro do PSL, que também faz forte oposição e que anda articulando muito bem na Assembleia, que teve participação decisiva nesse contexto da CPI, o deputado Felipe Estevão. Então, o quadro é preocupante. O que não falta na Assembleia são pedidos de impeachment contra o governador, que está hoje numa situação de absoluto desembaraço e não vem a público se explicar. O deputado Maurício Scudilar, que também do PL, está entrando com um pedido de impeachment, ainda hoje, no contexto da questão dos respiradores. Mas a CPI tem 120 dias para apresentar um relatório. Só que, ao mesmo tempo, o GAECO vai avançando. Olha, o quadro, meu caro Fernando, está para lá de periclitante para o governador e para E o que chama a atenção é que a gente não percebe nenhum movimento do governador para provar o contrário, contrariar os fatos dessas irregularidades e nem mesmo para se afastar de pessoas que estão sendo indicadas como as envolvidas. Está simplesmente
acompanhando tudo que está acontecendo. Pode ser tarde, né, Prisco? A hora que resolver se movimentar. Obrigado, Prisco. Olhar paisagem. Pois é.